Os quatro principais sistemas de numeração que são utilizados em projetos de sistemas digitais são os sistemas decimal, binário, octal e hexadecimal, sendo que o decimal, binário e hexadecimal são os mais utilizados. O octal ele é utilizado, mas nem tanto. Então a gente vai apresentar aqui para vocês, né, os primeiros 16 números em cada um dos sistemas. Então o sistema decimal é um sistema que vocês já estão acostumados a trabalhar no dia a dia, né? A gente aprende o sistema decimal na escola, o que a gente utiliza normalmente para as nossas atividades. Então, eu tenho aqui do 0 ao 15, o sistema decimal. Então, ele começa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, são os 10 símbolos do sistema decimal. E a partir disso, né, ele começa, né, o 10, 11, 12, 13, 14, 15, assim vai. Nós temos o sistema binário. Então, para desenvolver computadores, circuitos digitais, nós não utilizamos o sistema decimal. Por quê? Porque é um sistema complexo, ele tem 10 símbolos. E para a gente construir circuitos que distinguam, né, diferenciem 10 valores diferentes de tensão, ia ficar um pouco complicado, não seria tão prático. E aí o sistema binário, ele é um sistema que só possui 2 símbolos, o 0 e o 1. Tá? E aí facilita a vida da gente na construção dos circuitos. É por isso que o sistema binário ele é o mais utilizado, ele é utilizado para poder construir circuitos digitais. Vale ressaltar que no passado, os primeiros computadores que foram criados, eles utilizavam o sistema decimal. E aí o pessoal percebeu que não era uma boa alternativa. Tá? Então como acontece aqui? Ó? A gente vai ver que eu tenho no sistema binário, eu estou trabalhando com 4 bits. Com esses 4 bits, eu vou ser capaz de representar os primeiros 16 valores. Então, ele começa do 000, aí vai 001, 0010 e assim por diante. Depois a gente vai entender como é que é essa lógica de contagem no sistema binário, mas basicamente aqui, né, esses símbolos do decimal para binário, né, eles são os valores equivalentes. Então, 3 em decimal equivale ao 0011 em binário. O 8 em decimal equivale a 1000 em binário. Então, a gente vai ver que existe uma lógica que relaciona isso, e essa lógica está relacionada à própria formação desse sistema de numeração. Então, sistema de numerações posicionais. Então, vamos ver aqui o sistema octal. Então, no sistema octal, nós temos 8 símbolos, do 0 ao 7. Assim que acaba os símbolos, né, ele começa 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. E aí o próximo símbolo seria o 20, 21, 22, 23, assim por diante. Tá? E aqui é o hexadecimal. Então a gente vai ver que em muitas aplicações é preferível representar os valores em hexadecimal, porque a representação em hexa ela tem uma propriedade de reduzir o número de caracteres, né, de algarismos que nós precisamos para representar um valor. Então, como é que a gente vai representar aqui um sistema hexadecimal? Tá? Então, no hexadecimal nós temos 16 símbolos. Ele vai do 0 ao 9. E para completar os símbolos restantes, ele usa letras. Então, A, B, C, D, E, F. Então, o A equivale ao 10, o B ao 11, o C ao 12, o D ao 13, o E ao 14 e o F ao 15. Essa tabelinha é só para vocês terem uma ideia. E a gente vai trabalhar agora de forma mais detalhada cada um deles. Tá? Então, aqui, ó, só para ressaltar como é que é feita a contagem em binário. Tá? Então, eu tenho os números de 0 a 15 em decimal. E eu tenho aqui o número binário. Então, os números binários, para representar esses valores, eu preciso de 4 bits. Então, o primeiro valor é 0000. E aí vocês vão perceber aqui, para essa tabela, que existe uma regrinha para eu conseguir listar essa contagem binária. Que regrinha é essa? O bit que está aqui mais à direita, nesse primeiro bit aqui, ó, tá vendo o mouse? Chama ele de bit menos significativo. No inglês, ele tem uma sigla, é o LSD. Tá? E aí o bit menos significativo no sistema binário, ele vai variar da seguinte maneira: 01, 01, 01, ou seja, com a frequência em 1. Toda vez que você for reescrever, você vai ter que mudar o valor. 0 para 1, 0 para 1, 0 para 1. O segundo bit, ele varia de 2 em 2. São 2 zeros, 2 uns. 2 zeros, 2 uns. 2 zeros, 2 uns. O terceiro bit varia de 4 em 4. 4 zeros, 4 uns. 4 zeros, 4 uns. O quarto bit varia de 8 em 8. 8 zeros, 8 uns. Isso está relacionado com a forma como o sistema binário é organizado. Cada bit em um número binário ele possui um peso. E esse peso é
a base, que é 2, elevado a um expoente. E este expoente é a posição do número, daquele algarismo do dígito no número. Então, por exemplo, o primeiro bit, a posição dele é 0. Então, o peso dele é 2 a 0. A gente sabe que 2 a 0 é 1. Por isso que ele varia de 1 em 1. O segundo bit, a posição dele é 1. Então, o peso dele é 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 é 2. Por isso que ele varia de 2 em 2. O terceiro bit, a posição dele é a posição 2. 2 elevado a 2 é 4. Por isso que ele varia de 4 em 4. 4 zeros, 4 uns. O quarto bit, a posição dele é 3. 2 ao cubo é 8. É por isso que ele varia de 8 em 8. Continuando. Tá? Então, para a gente poder construir circuitos, a gente precisa definir quantos dígitos, né, os números que nós vamos representar vão possuir nesse circuito. E é importante que a gente saiba como calcular a faixa de contagem de um certo número em uma certa base. Né? Então, por exemplo, vamos lá ver aqui o que a gente tem aqui nesse slide. Tá? Esse slide tem um pequeno errinho, eu vou consertá-lo vindo aqui para o caderno. Deixa eu colocar aqui o caderno. Tá? Então tem os slides e o caderno ao lado. Tá? Então, como é que a gente calcula essa faixa de contagem? Então, por exemplo, no sistema decimal, que está aí no slide, eu vou pôr aqui no caderno. Se eu tenho n dígitos, tá? Eu vou ter do 0 ao 10 elevado a n menos 1. Tá? No slide está errado, no slide está mostrando esse menos 1 como se fosse um expoente, mas não é um expoente. Significa o quê? Por exemplo, se o meu n for igual a 3, se eu tiver 3 dígitos, eu posso contar do 0 até 10 ao cubo menos 1. Ou seja, eu posso contar do 0 a 999. Quantos números dá? Né? A unidade de números vai ser o quê? 10 elevado a n. Então, se eu tenho n igual a 3, eu vou poder contar 10 ao cubo, que dá 1000 números. Sendo que esses 1000 números variam de 0 a 999. Também vale para o sistema binário. Então, vamos pegar aqui no sistema binário. Né? Eu tenho n dígitos, eu conto do 0 a 2 elevado a n menos 1. Isso vai me dar um total de 2 elevado a n números. Então, por exemplo, se o meu n é igual a 4, eu vou contar do 0 até 2 elevado a 4 menos 1. Ou seja, eu vou contar do 0 até 15. Porque 2 a quarta é 16, menos 1, 15. Isso vai me dar o total de 2 a quarta números, que é igual a 16. Ok? Então essa é a forma que a gente tem para determinar a faixa de contagem. Isso eu fiz para o decimal ou para o binário, mas poderia ser com uma base qualquer. Se eu tenho uma base B, qualquer que seja, eu vou contar do 0 até b elevado a n menos 1, totalizando b elevado a n números. Tá? Então isso serve para todos os sistemas de numeração que têm essa propriedades, que são sistemas de numeração posicionais. Então vamos voltar aqui para os slides. Eu vou apresentar uma pequena aplicação para vocês, tá? Então imagine que a gente está numa fábrica, uma fábrica que produz bolas de tênis. E eu tenho uma esteira aqui, ó, à esquerda, tá? E as bolas vão caindo e vão cair nas caixas e vão ser embaladas para enviar para os clientes. E eu tenho um sensor laser aqui, que toda vez que passa uma bola, ele gera um pulso. Então esse pulso indica que uma bola passou. Para eu poder contar essas bolas, eu vou ter um circuito chamado contador, que é basicamente um circuito que toda vez que você tiver um pulso aqui, ele vai incrementar uma contagem. Então ele começa, né? No caso aqui ele vai contar até 9, ele usou 4 bits. Então tem 1, 2, 3, 4 bits. Então ele começa 0, aí cai mais uma bolinha, vai para 1, cai outra bolinha, vai para 2, cai uma outra bolinha, vai para 3, até chegar no 9. E aí, né, esse número aqui, ó, ele está em binário. Tá? São números binários. Aí eu vou ter um outro circuito chamado decodificador, que vai ser capaz de transformar esse número binário para ser mostrado em um display. Esse display aqui, talvez vocês já tenham visto em algum dispositivo eletrônico mais antigo, é um display de 7 segmentos. Né?
Então eu consigo mostrar algumas letras e alguns números, todos os números, né, do 0 ao 9 desse display. Tá? Então basicamente isso é uma aplicação de como é que a contagem binária pode ser utilizada em um sistema real.